Fala, galera. Vamos fazer uma questão de Olimpíadas, tá? Essa questão aqui é bem da hora. Ela vai ser meio comprida, tá? Mas foi um aluno que pediu para resolver. Então, eu vou resolver lá para vocês. Primeiro vocês tentam ler aí e em seguida vocês veem a minha resolução, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui nesse caso, tá? A ideia no caso é você jogar com o que o exercício te dá, né? Ele fala que você tem um triângulo, um quadrado ABCD. Então, esses lados, né, tem um ângulo de 90 graus aqui. E em detalhe, eu peguei essa figura pequenininha e deixei ela ampliada desse lado para ficar mais fácil de enxergar na resolução, tá bom? E ele fala que a área do triângulo ABF é 18. Cara, se ele falou que a área do triângulo ABF, ele deu esse número aí, teoricamente está dando a dica para eu começar por ele. Eu tenho que analisar primeiro esse triângulo ABF. Aí, se vocês olharem bem esse quadrado grandão, no lado, a base do triângulo ABF, que é esse triângulo equilátero aí, certo? Então aqui é 60 graus, aqui também é 60. É um triângulo equilátero, então aqui é 60. A base desse triângulo, ou seja, o lado AB, ele é justamente o lado do quadrado. Então, se eu conseguir calcular o lado do triângulo equilátero, eu consigo calcular o lado do quadrado, certo? Então, vou escrever aqui, ó. LAB é o lado do quadrado. Então, eu vou começar por aí. Eu nem sei onde vai dar isso, mas eu vou começar por aí. É onde eu daria a dica para vocês tentarem resolver o exercício. Beleza? E lógico, uma questão de Olimpíada, você tem que saber as formulinhas, né? Você pode deduzir, mas ficaria muito grande as questões, se você deduzir, né? Então, no caso aqui, seria bom você saber. A área do triângulo equilátero, em especial, ele é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você pode fazer isso, você pode tentar chegar nessa formulinha, tá? Mas a intenção desse vídeo não é chegar nas formas. É só como raciocinar para pensar na resolução desse exercício. E a área do triângulo é 18, que está escrito aqui, né? O triângulo ABF é 18. E vou olhar só o triângulo ABF, a área desse triângulo aqui é 18. 18 centímetros quadrados, né? Então está aqui a área dele. Portanto, vou trocar aqui por 18, igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou isolar esse L ao quadrado. Portanto, vou passar o 4 multiplicando. 18 vezes 4, tá? Ó, 18 vezes 4 igual a L ao quadrado, raiz de 3. 4 vezes 18 é 72. 72 igual a L ao quadrado, raiz de 3. Passo raiz de 3 dividindo. Aqui são processos que quem vai pegar uma questão de Olimpíada deve saber. Igual a L elevado a 2. Essa raiz de 3 não pode ficar embaixo, então vamos racionalizar isso, né? Então, 72 raiz de 3, racionalizando. Vou até trocar a cor da canetinha aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso vai ser igual a L ao quadrado. Vamos arrumar o máximo que pode fazer aí, né? Então, embaixo vai ficar raiz de 9, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Isso é igual a L ao quadrado. Se eu dividir aqui, então aqui, ó, aqui vai ficar raiz de 9. E raiz de 9 é 3, por isso que eu racionalizei, né? Divide 72 por 3, isso vai dar 24. 24 raiz de 3 igual a L ao quadrado. Beleza? Vou tirar a raiz disso, mas não vai me ajudar muito. Raiz quadrada de 24 raiz de 3 igual a L, certo? Resumindo, L igual a 24 raiz de 3, raiz quadrada de tudo isso. Aí você fala, eita, professor, não sei como vai resolver isso não. É realmente parece muito complicado, mas esses de Olimpíadas fazem isso. Eles deixam as questões bem complicadas, mas depois elas se tornam fáceis. Deixa guardadinho no seu coração essa formulinha. Então, o lado do quadrado, tá? Esse L aqui é o lado do quadrado que nós calculamos. Ele vale quanto? Raiz quadrada de 24 raiz de 3. Então, esse lado aqui, ó, é, ele é raiz quadrada de 24 raiz de 3.
Pronto. Esse aqui é o lado AB. Esse lado também vai ser a mesma coisa, tá? Esse lado BC vai ser a mesma coisa. Esse aqui também vai ser a mesma coisa. Então, para começar, o que eu tinha que fazer era isso, descobrir o lado desse quadrado. Mas ele não quer o lado desse quadrado, ele quer a área desse triângulo. Ó. A pergunta é a área desse triângulo. Mas para eu descobrir a área desse triângulo, tem que fazer a mesma coisa que eu fiz nesse triângulo grandão. Descobrir o lado desse triângulo. Beleza? Então eu vou chamar aqui de cima, ó, aqui em cima, ó, aqui em cima, esse vou chamar ele de x, que é o lado do meu triângulo equilátero, né? E vamos ver que no que acontece. Tudo bem? Deixa eu apagar um pouquinho algumas informações para não ficar, né, tão, tipo, com tanta coisa aí. Como que eu vou calcular esse x aí, né? Esse lado aqui, ele não vale 20 raiz quadrada, 24 raiz de 3. Então, eu vou chamar aqui, ó, de raiz quadrada de 24 raiz de 3. Deixa aqui. E vamos ver o que nós podemos fazer com a informação também que esse triângulo é equilátero. Se ele falou que o ECG é equilátero, tá bem aqui, ó, CG, né? Equilátero, provavelmente ele quer que a gente use essa informação. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Se ele é equilátero, aqui vale 60 graus, né? No ponto E, aqui no ponto C também é 60, aqui também vale 60 graus. Poxa vida, o que eu posso fazer então? O x ainda é uma incógnita, porque eu quero calcular a área desse quadrado, né? Mas se você olhar bem o ECB, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Porque aqui, ó, exatamente aqui onde eu estou descolorindo, aqui vale 90 graus. É um quadrado, né? Então, no ponto do vértice C, ele vale 90 graus. O que eu vou fazer então? Deixa eu desenhar esse triângulo ao contrário. Deixa eu colocar de outra cor. Peraí, só um minutinho. Eu estou resolvendo o exercício, gente, mas é como se eu estivesse resolvendo ao vivo, tá? Tipo, é como se eu estivesse resolvendo ele ao vivo para vocês aí. Eu não faço edição de vídeo nem nada, eu vou resolvendo e vamos ver onde chega. Vou desenhar esse triângulo, ó, ele meio que ao contrário, né? Porque ele está invertido. Então, eu vou desenhar ele em pé, certo? Ó, vou fazer aqui. Tô desenhando ele aqui. Aqui o vértice é o ponto B, né? Aqui é 90 graus. Eu nem lembro que letra que é essa. Ah, C. E aqui é o E. Aqui é o C. Aqui é o E. Eu simplesmente desenhei esse triângulo, né? Ele aqui invertido para vocês enxergarem o seguinte. Ah, aqui, ó, aqui no ponto E é 60 graus. Vou desenhar aqui 60 graus. Aqui em cima é 30. E aqui ele é ao lado do triângulo, né? BC. Raiz quadrada de 24 raiz de 3. Nossa, que coisa, né? Vocês devem estar no professor, coisa maluca. E aqui é o que me interessa, que é o EC que vale X. Muita gente vai seco calculando hipotenusa. Não precisa, gente. Tá? Não precisa fazer isso. Vocês calculam o que está sendo pedido, o que você precisa. A gente precisa calcular esse valor de X. E aí, teorema de Pitágoras não dá aqui, porque eu só conheço um lado que é esse. Portanto, vou usar aquela famosa soca à toa, soca à toa. É seno, cateto oposto hipotenusa, cosseno, cateto adjacente hipotenusa e tangente, cateto oposto adjacente. Portanto, vou usar o toa, beleza? Então, tangente. Ah, professor, mas aonde? Onde é que você vai usar isso? Se eu quero calcular esse valor do x, ele está próximo, né, aos 60 graus, e eu não tenho hipotenusa, então eu vou usar tangente de 60 graus, igual cateto oposto, que é tudo isso, raiz quadrada de 24 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o x, certo? Vou isolar agora o tangente de 60. Se vocês lembrarem da fórmula do tangente de 60, ele vale raiz de 3, então vou trocar isso aqui por raiz de 3. Raiz de 3 igual raiz quadrada de 24 raiz de 3 sobre x. Eita, nós! Que bagunça, né?
Poxa, professor, tá estranho isso? Realmente tá bem estranho, né? O negócio tá bem maluco. O que que eu vou fazer então? Desistir da questão? Será que a gente desiste? Talvez sim, talvez não. Será que eu desisto? Talvez não, talvez sim. Ah, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Vou tentar ver qual que é o caminho. Vou isolar esse x, vou passar o x multiplicando aqui, ó. X igual raiz quadrada de 24, raiz de 3. E esse raiz de 3 vai descer para esse lugar, né? Porque ele ficaria aqui, né? Aí eu passo ele dividindo e vai ficar aqui, ó, raiz de 3, certo? Nossa, que bagunça, né? Realmente, mas esse x é exatamente o lado que eu quero, que é do triângulo ECG, que é a área que nós queremos. Beleza? E olha a formulinha da área aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou copiar a formulinha da área. Área igual, ó, vou até voltar porque eu esqueci como calcula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí o que acontece? Isso aqui é o valor do nosso L, que é o L do nosso triângulo, que é esse triângulo que está aqui, ó. ECG. Vou até desenhar ele aqui ao contrário, ó. Vou voltar de novo. O G é embaixo, C e E. O G é embaixo, ó. G é embaixo, C e o E. Beleza? E aqui é o nosso X, tá? Se eu desenhar ele invertido, não vai matar ninguém. Desenhar ele invertido aqui, ó. E, o C e o G aqui em cima. E aqui é o valor do X que a gente quer calcular. Aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Essa informação nem preciso mais, beleza? Então vamos lá. A área vai ser o lado, que é esse x, ao quadrado. Então vou pegar esse x e levar ao quadrado. Mas se eu fizer isso aqui, vai ficar uma bagunça tão grande que nem eu vou conseguir entender o que está acontecendo, tá? Então vamos elevar esse x ao quadrado em outro canto. Vou escrever aqui, ó. X igual raiz quadrada de 24 raiz de 3 sobre raiz de 3, certo? Esse aqui é o x. Vamos lá. Eu não quis arrumar aqui, mas dá para dar uma ajeitadinha nessa continha, né? Quem estava vendo o exercício dá para ver. Ó, quem estava reparando já dá para ver que eu posso juntar essa raiz, né? Unir como se fosse uma raiz só. Deixa eu- Então aqui, ó, eu vou juntar uma raiz, beleza? E aí, o que que vai acontecer nesse caso? Estou pegando aqui e juntei, ó. Vai ficar 24 raiz de 3. Como está dividido por raiz de 3, ó, eu vou colocar por 3 aqui. O que que eu fiz? É isso aqui, é uma raiz dividida por outra raiz. Concorda comigo? Que é uma raiz dividida por uma raiz. Pois nós fizemos isso aqui, ó. Tá? Foi uma raizona grandona dividida por uma raiz pequena. Então eu posso juntar essa raiz grandona com a raiz pequena. Cuidado que eu não estou pegando essa raiz com essa. Estou pegando, até fazer de azul. Eu estou pegando essa raiz aqui com essa raiz aqui. Beleza? Aí eu juntei. É, uma raiz só. Posso fazer 24 por 3 aqui. Então, x igual raiz quadrada. 24 por 3 vai dar 8. Vai dar 8 raiz de 3. Pronto. Que é o xizinho aí que eu quero descobrir. Beleza? Que eu vou precisar dele. E olha que interessante. Agora sim, vamos usar a formulinha. Separei o lado, né? O meu Lzinho. Vamos usar a formulinha da área. Área é igual lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O meu lado é o x. Então, área é igual a x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos elevar esse x ao quadrado. Então, área é igual raiz quadrada de 8 raiz de 3. Vou até fazer de azul para vocês não se perderem.
elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui é um elevado a 2, tá? Quando eu elevar a 2 essa raiz, ó, quando ele fizer isso aqui, ó, x igual raiz de 8 raiz de 3, se eu fizer ele ao quadrado, essa raiz aqui vai sumir, beleza? Então vai ficar x ao quadrado igual a 8 raiz de 3, beleza? Então aqui, o que que eu vou fazer? Posso cortar essa raiz de fora, essa raiz que está aqui, ó, ela vai sumir com esse elevado a 2, tá? Tá? Então, a área é igual 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Olha a mágica acontecendo. Olha a mágica acontecendo. Certo? Então, esse dois que é esse 2 que estava aqui, ele vai cancelar com essa raiz externa, a raiz maior aí, e aí vai sobrar só o 8 raiz de 3, certo? Quando eleva ao quadrado faz isso. Agora eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3. Área igual a 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou até fazer aqui, vai dar raiz de 9 é 3. Portanto, vai ser 8 vezes 3 dividido por 4. E estamos chegando. Área igual a 8 vezes 3, 24, dividido por 4. E a área igual a 6 centímetros quadrados. Professor, nem lembro que você está calculando mais. Estou calculando a área do triângulo ECG. Então, a área do triângulo ECG igual a 6 centímetros quadrados, que é a alternativa C de sertanejo, como alguns alunos falam. Bom, meio cabuloso, né, tudo que eu fiz, mas é uma questão de Olimpíadas. Ele parece extenso porque eu fiquei explicando passo a passo, mas ele não chega a ser uma questão muito difícil, tá, gente? Não é uma questão difícil, não. Trabalhosa. Mas você tem que ter uma base legal. Eu poderia ter até simplificado um pouco mais essa passagem que eu estou marcando agora, mas eu acho que dá para entender mais ou menos o que eu fiz aí. Então, resumindo o que foi que eu fiz, né? Vamos resumir, né? Voltar à fita que eu fiz aqui. Primeiro, peguei o quadradão que está aqui, né? Aí eu olhei o triângulo, eu observei que o lado do quadrado ele era o mesmo lado da base do triângulo equilátero ABF. Calculei o lado do quadrado, certo? Calculei o lado do quadrado com a informação que foi dada aqui. Depois que eu calculei o lado do quadrado, né? Eu cheguei aqui, nesse 24 raiz de 3, raiz quadrada de 24 raiz de 3. Eu observei esse triângulo, esse B que está aqui, ó, para calcular esse lado x, que é esse lado pequenininho aqui, ó. Com esse lado x, eu consigo calcular a área desse triângulo que eu estou querendo, desejando aqui, certo? Mas eu precisava desse x para poder calcular isso. Aí eu, através do triângulo retângulo que está aqui, o E, o BCE, né? Através do triângulo retângulo, utilizei a teoria da trigonometria para descobrir o lado x. Pronto. Então, com o lado do quadrado que eu tinha e com ângulos que eu tenho, porque são todos equiláteros, então os ângulos internos são de 60 graus, dos triângulos equiláteros, eu consegui descobrir o valor do x utilizando a tangente. Descobri o valor do x entre aspas, né? Porque eu deixei essa bagunça enorme que estava aqui. Aí que vai de cada um, como entende o seu nível matemático, para ajeitar as contas que se torne mais fácil para você. Aí depois que eu calculei o valor do x, e esse x é exatamente o lado do triângulo, né? Substituí no L ao quadrado. E aí, na hora que eu substituí no L ao quadrado, ó, ele virou isso, né? Eu peguei o valor do x, que estava aqui, dei uma arrumadinha, arrumei onde dava. Aí elevei ao quadrado, cortei essa raiz externa cortou, ficou 8 raiz de 3.
Coloquei na formulinha do triângulo equilátero. Esse aqui é exatamente o triângulo, né? Vou escrever aqui, ó. Área do triângulo CEG. Pronto. Aí, eu fim, né? A partir desse processo, calculei a área do triângulo até chegar nesse número bonitinho. E toda aquela bagunça virou o número 6. Beleza? Espero que tenham entendido. Uma questão de Olimpíadas, da hora. Não sei nem de onde essa questão é. Foi um aluno que pediu para eu explicar. E eu até cheguei a apelar para chat, para inteligência artificial, né? Mas ele resolveu de uma maneira tão complicada que eu não entendi nada. Eu falei, mano, eu vou resolver do meu jeito mesmo. Vou resolver do meu jeito, porque eu queria ver se tinha um método mais rápido. Mas eu vi que o método que eu resolvi era mais rápido mesmo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Até mais.